Bom, neste vídeo vamos representar uma edificação com fins de obter uma etiqueta, tanto pelo método prescritivo como pelo método da simulação. Então aqui está representada uma edificação e nós vamos então, a partir dessa edificação, calcular os dados para a etiqueta. Então, por exemplo, como podemos colocar aqui algumas janelas. Vou pôr as janelas nessa face rapidamente. Vamos colocar um lote de janelas para ser mais simples, de 3 colunas com 3 linhas, ou seja, vai ter 9 janelas espaçadas de 10 centímetros. Vamos deixar as janelas abertas de todos os dias, das 8 às 18 horas. E aqui eu posiciono o lote de janelas. Muito bem. Eu vou configurar agora também o ocupantes e iluminação. Para cada zona, eu vou adicionar, então, no mesmo intervalo, todos os dias da semana, iluminação. Vamos colocar aqui com uma densidade de potência de iluminação, por exemplo, de 9 watts por metro quadrado. E vou aplicar a todas as zonas. Da mesma forma, vou colocar então ocupantes dentro dessa edificação, de forma a poder calcular o percentual de conforto. A quantidade de uma pessoa, configurar horários, os mesmos horários para dar iluminação para as pessoas. E vou aplicar a todas as zonas. Feito isso, eu necessito antes salvar o projeto. Eu posso salvar em qualquer ambiente, por exemplo, até no desktop, na área de trabalho. E vou chamar aqui de teste. Então aqui está a minha edificação. Eu posso agora proceder à análise da RTQ diretamente. Aqui eu posso entrar com os dados, por exemplo, do proprietário, o nome da edificação, o endereço, etc. Todos esses dados. Posso colocar uma imagem representativa, que é uma imagem default, mas poderia colocar uma imagem dessa edificação e pedir, por exemplo, para o método prescritivo. Então, nessa tela aqui, eu tenho método prescritivo, bonificações e etiqueta. Então, o prescritivo se dividindo nos 3 elementos principais: envoltório, iluminação e condicionamento de ar. Ele recomenda sempre a conferência dos ângulos solares, porque ele não está levando nessa versão o alto sombreamento, então ele calcula em função das proteções solares. O envoltório ganhou a etiqueta E. Para iluminação, ganhou C. A gente pode voltar à iluminação e colocar os pré-requisitos, por exemplo, desligamento automático, contribuição da luz natural e divisão dos circuitos. E conseguimos levar de C para A partir desses pré-requisitos. Voltando, faltou o condicionamento de ar. Então eu volto e vou colocar um condicionamento de ar nessa edificação. Condicionamento de ar, janela split. Vou adicionar um condicionamento de ar padrão. Vou colocar, por exemplo, 2 condicionadores de ar, tipo de janela, com 10.000 BTUs rotativos, utilizando essas mesmas curvas. Vou configurar os horários da mesma forma que o sistema de iluminação. Perfeito. E vou fazer isso agora para a zona 2 também. Adicionar os equipamentos. Vou colocar agora na zona 2 um
um aparelho split de 11.500 BTUs por hora com compressor rotativo, colocar duas máquinas dessas instaladas naquela zona. E agora eu posso então dar OK, configurar o horário das 8 às 18, todos os dias da semana. Então estou com os sistemas configurados, volto à tela da RTQC. O método prescritivo, novamente, é necessário entrar com os dados. A iluminação. Então vamos colocar os parâmetros, os pré-requisitos, como tendo todos os pré-requisitos necessários. E agora para condicionamento de ar na aba. Então para cada zona, os equipamentos que tem são equipamentos, na verdade, que já estão um pouco ultrapassados, e a eficiência deles hoje são eficiências dadas como E. Então ele colocou para cada sistema individual, e aqui eu venho e peço a classificação atual, né, considerando que não tem nenhuma bonificação. Caso eu queira inserir alguma bonificação, dizer que a edificação possui sistemas e equipamentos que racionalizem o uso, por exemplo, de água, né, e que essa porcentagem de economia, por exemplo, é 80%. Posso também colocar, de certa forma, com energia para aquecimento solar. Então, por exemplo, ponho 50% e vou adicionando, então, benefícios, por exemplo, com painéis fotovoltaicos, para conseguir uma bonificação para minha etiqueta e agora pedir para recalcular a classificação final. Então, conseguiu subir um ponto e ficou com C nessa edificação. Então essa foi a forma de etiquetar pelo método prescritivo. Podemos retornar e pedir, né, pelo método da simulação. O método da simulação consiste em obter elementos, modelos, referência A, referência B, referência C e referência D. Aqui eu estou preferindo limitar as áreas de janela para que caibam nas faces. Eu posso também deixar livre, de forma que as janelas até ultrapassem a área da fachada e respeitem o RTQC como está estabelecido na atual portaria. Então aqui está dizendo que apenas 36% para o modelo A foi alcançado, por essa limitação da área de abertura e área de fachada. E da mesma forma vai ter essa mesma limitação para os demais modelos. Então foram criados os 4 modelos de referência, o modelo para receber o A, o B, o C e o D. E agora eu posso iniciar a simulação. Na hora de iniciar a simulação, então fará a simulação